A paz do Senhor, povo de Deus, mais uma tarde estamos aqui com a nossa live, a nossa transmissão, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Hoje, o nosso amigo, irmão, diácono Carlito, né, está conosco, por duas lives aí, que não pode estar aqui, mas para a honra e a glória do Senhor, né, varão? Está aí. Iniciando então essa live para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, e que neste sábado seja um sábado abençoado na vida de cada um, na vida da família, praticamente aí já iniciando, terminando o final de semana, iniciando uma nova semana, né, varão? Que Deus venha abençoar a vida de cada um, bem? Nós já vamos aqui estar estendendo nossos abraços, para depois o irmão o diácono Carlito já está aqui com uma palavra, bem? Uma palavra inicial, e depois está orando junto com o povo de Deus. Você que está do outro lado aí já, né, dá aquele ok aí, já comece aí a compartilhar aí a transmissão para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Desejar um abraço especial ao nosso pastor, o pastor Marcelo, do nosso ministério Cantinho de Adoração a Deus, a Igreja Pentecostal Cantinho de Adoração a Deus, o CAD, a família do pastor Marcelo, a todos os quadros de obreiro do CAD, a todos irmãos e irmãs ali do nosso ministério, né? Aqueles que estão ligadinhos conosco e aqueles também que ainda não estão ligados, que Deus venha abençoar cada vez mais. Então ali, quadro de obreiros, e hoje à noite nós temos um culto maravilhoso lá na nossa igreja, na Boa Vista, onde vamos estar lá para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Um abraço especial também ao pastor Érico, da Casa de Oração aqui de Itajaí. Um abraço especial ao pastor Érico então e a sua esposa, o quadro de obreiro, irmão João, enfim, a todos os obreiros ali da igreja Casa de Oração Unidos Venceremos. Um abraço especial também ao pastor Roberto, também aqui de Itajaí, da igreja Casa de Oração, a ele, a sua esposa, seus filhos, quadro de obreiro, bênção de Deus, ali, o obreiro Marquinhos, enfim, a todo ali que eu tive ali semana passada, ali foi uma bênção. No domingo passado foi um culto maravilhoso, onde o Senhor trabalhou tremendamente para a honra e a glória do Senhor Jesus. Um abraço especial também ao pastor Joelso, da Igreja Assembleia de Deus, ele, sua esposa, a sua família. Um abraço especial também ao pastor Ednan, também ali do Santa Regina, que Deus venha abençoar o ministério do pastor Ednan, sua família. Pastor Luiz, ali do posto dali de Santa Regina também, que Deus venha abençoar. Falando em Santa Regina, na segunda-feira à noite, eu e o pastor Marcelo e mais alguns irmãos tem um culto ali no Santa Regina, na casa do irmão. Ali eu creio que deve ser na casa da irmã Maria. Glórias a Deus, ali no Santa Regina. Um abraço especial também para o pastor Celso. O pastor Celso está lá pro lado da Paraíba, lá para aquele lado, viajou para lá, fazendo a missão missionária, está viajando para lá. Um abraço especial da Igreja Assembleia de Deus, Jesus Te Ama, Ministério Jesus Te Ama, pastor Josué, o pastor presidente, a irmã Maria, missionária Maria, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Jesus Te Ama. Também ali os obreiros, pastor João, presbítero Paulo, enfim, a todos eles, o pastor ali também Edivaldo, enfim, todos os pastores ali e obreiros da Igreja Assembleia de Deus. Um abraço especial também ao pastor João, da Igreja Só o Senhor é Deus dos Milagres, ali no bairro São Paulo, em Navegantes, pastor João, sua família, ao quadro de obreiro.
pastor Edi também ali, pastor Jandir, a cada um. Um abraço especial também ao irmão do pastor João, né? Pastor Narciso, lá de Alto São Mateus, que estava marcado para esse mês nós ir, mas não deu. Vamos deixar aí, quem sabe, mais para frente a gente vai estar lá para o oeste, fazendo essa missão também missionária lá para cima. Um abraço especial ao pastor Juarez, da Assembleia de Deus e Navegantes, todo o quadro de obreiro. Pastor Marcelo, da Casa de Oração lá de Navegantes, ele e sua família, um abraço especial, querido, que Deus venha abençoar. Amém? Um abraço especial também ao pastor Vanir, onde ontem estive ministrando, varão, lá na Pedra de Amolar, na Ilhota, igreja maravilhosa, um culto abençoado, pensa no culto abençoado que foi ontem. E o pastor também tem outra igreja aqui no Porto das Balsas, que Deus venha abençoar ele e sua família, o quadro de obreiro, que venha fazer o melhor, que Deus venha abençoar também ali os pastores, para que possamos cada vez mais estarmos juntos ali na igreja. Amém? Um abraço especial também à pastora Nazaré, glórias a Deus, o seu esposo, o pastor, aqui também do Porto da Balsa, amém? Que nós possamos estar ali cada vez mais glorificando, igreja maravilhosa aqui no Porto da Balsa, né? Benção de Deus. Abraço especial também à missionária Fran, da igreja Nova Jerusalém, glórias a Deus, a ela, o seu esposo, ao quadro de obreiro também ali de Navegantes. Um abraço especial também, irmã Rose, ali da igreja Lírio dos Vales, onde eu vou estar ali amanhã à noite, ministrando para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. E pastor, um abraço especial ao pastor Luiz de Gaspar, missionária Gisele, lá de Gaspar, que Deus venha abençoar cada vez mais. Um abraço especial ao pastor Adão de Ibirama, ele, a sua família, o quadro de obreiros. Um abraço especial ao pastor Carlos, que é o Carlos da Vitória do Rio de Janeiro, amém? Que Deus venha abençoar. O irmão Francisco lá da Parnaíba, enfim, a todos eles. Filho, agora os teus abraços aí, quem você conhece aí, vai mandando um abraço, aproveita. Amém? Pai do Senhor, pessoal de Deus, nessa tarde maravilhosa, nesse sábado, que Deus venha abençoar cada um. Um grandioso abraço aí para toda a minha família aí que tá ligadinho aí. Também meus amigos aí, meus irmãos de igreja aí também. Que Deus venha abençoar cada um que está nessa live aí nos assistindo. E que essas pessoas agora também que estão lá fora do Brasil aí, os amigos aí que a gente fez aí durante a caminhada aí, que Deus venha abençoar a vida de cada um, aonde estiver, porque Deus opera aqui, opera lá, é o mesmo Deus. Então que Deus dê vitória na família, na saúde e no trabalho. E especial aí pro meu filho Gustavo também, que tá lá com a mãe dele, que Deus venha abençoar a vida dele e cada dia cuidar dele. Com meus outros dois filhos também, que Deus venha abençoar, venha dar entendimento para eles, que eles possam estar caminhando para a casa do Senhor. E aos demais aí que vão ficar com nós aí, que Deus venha abençoar cada um, que venha tocar no seu coração nessa tarde maravilhosa. Eu já vou ler uma palavra, pastor, que na Bíblia que fica em Gálatas 1:10. Amém? Eu quero fazer a oração primeiro. Não, pode ler, depois nós fazemos. Porque pensoando eu agora aos homens, ó Deus, ou procuro agradar o homem. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço saber, irmão, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo aos homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta
ao judaísmo, como sobremaneira perseguiu a igreja de Deus e a assolava. É até aí, meus irmãos. Então, a palavra Deixa essa palavra bonita que fala que nós não devemos agradar o homem. Nós temos que agradar a Deus. Não adianta tu estar fazendo pro homem, que no dia que tu morrer, tu vai acertar com Deus. É difícil, não é fácil. Todo dia a gente tem que negar o próprio corpo, o próprio ego. Não é fácil. Mas se tu quer ter um encontro com Deus, tu tem que negar a si mesmo. Eu falo de mim, meus irmãos, que não é fácil. A gente está caminhando e nosso dia a dia sempre tem constrangimento, sempre tem uma barreira ali na frente, mas nós não podemos estar olhando para a barreira nem para a dificuldade. Nós temos que olhar para Deus, por mais difícil que seja para nós, pela nossa carne, que se for pela carne, nós fazemos tudo errado. Nós temos que olhar para Deus. A todo dia nós temos que estar focado em Deus. Todo dia nós temos que negar a nós mesmos para nós caminhar na direção de Deus. Não é fácil, sei que não é fácil, mas não precisa tu ir direto, vai aos poucos, vai mudando aos poucos, vai mudando até ficar perfeito. É como se fosse polir o ouro. Vai pulindo até chegar na perfeição. Então Deus não quer os certos, Deus quer os errados. Para ir mudando, para ir transformando. Hoje você tem ouvidos para ouvir a palavra. E o dia que você tiver seu próprio ouvido e não conseguir mais ouvir a palavra, como é que você vai ficar? Então, meu irmão, hoje é a tarde que tu pode mudar a tua história, mudar a tua vida. Não precisa tu olhar para o homem, que o homem é falho, mas tu venha, Deus deixou a palavra para tu a cada dia ir buscar ela e ir mudando. Conforme tu vai estudando a Bíblia, estudando a palavra, tu vai mudando. Deus vai transformando você. Não é do dia para a noite, não é numa hora e 2 horas, é o tempo. Deus já deixou um tempo para nós, e esse tempo é que nós temos que ter com Deus a cada dia, 1 hora, meia hora. Você tem que tirar aquele tempo para Deus, para ir Deus ir te transformando e você mudando a cada dia. Não é isso, pastor? Glória a Deus. É isso aí. Já pode fazer a oração. Nós vamos orar agora. E você que está aí achando que não tem jeito a tua vida, não tem solução, que está na área do trabalho, está complicado, na área da família, na área da saúde, Deus pode mudar a tua história, mudar a tua vida nessa tarde. Amém. Querido amado Deus, misericordioso Pai, Senhor, nós somos um canal, Senhor, para levar a tua palavra, levar, Pai, a oração aonde nós não podemos ir, tu pode, Senhor. Então que venha de encontro o coração de cada um, meu Deus. Que venha transformar, Pai, que venha mudar, Senhor, nessa tarde, nesse sábado, Pai. Que venha, meu Deus, entrar lá dentro dos lar, Pai, aonde que a família está querendo ser destruída, Pai, porque tu não permite. A última palavra é tua, meu Deus. Então que tu entre, Pai, no coração de cada um, venha transformar, venha mudar, Pai. Pai, nesse momento, essas pessoas, meu Deus, que estão doentes no fundo de uma cama, meu Deus, que tu venha, Pai, curar, Pai, porque tu é o médico dos médicos. Meu Deus, nessa tarde, Pai, essa pessoa, Pai, na área espiritual, meu Deus, que tu venha transformar ela para ser uma bênção, Pai, para muitas pessoas. Pai, nessa tarde maravilhosa, nesses hospitais, meu Deus, que tu entra, Senhor, e vai tocando o coração de cada um, Pai. Pai, venha botando a palavra, Pai, na boca. Pai, para clamar seu nome, para ser salvo, ser liberto, meu Deus. Pai, nesses presídios, vai quebrando as correntes, meu Deus. Vai mudando a história, Pai, daquela pessoa que está lá dentro, Senhor. Quando não está no caminho, meu Deus, não sabe, Pai. Mas quando está, Senhor,
ali às vezes está cansado, meu Deus, que tu venha fazer um refrigério naquela alma, Pai. Venha mudar a história, meu Deus. Pai, aqui também, Pai, onde que eu estou com essa família, meu Deus, que tu venha abençoar, porque tu conhece o coração de cada um, meu Deus. Tu conhece, meu Deus, venha, Pai, derramar a bênção, meu Pai, venha, Pai, transformar a vida de cada um, meu Deus. Pai, e o mais importante, Pai, a família, Deus, que cada dia tu una mais e mais, Senhor. Já te agradeço, meu Deus, em teu santo nome. Amém, amém, Senhor Jesus. Oh Deus, tu é maravilhoso, Pai. Também não podemos esquecer o abraço aqui para minha família, né? Minha esposa Raquel, as minhas filhas Ana Paula e Fabiola, os meus filhos Davi e Patrick, também o meu filho Everton e a minha nora, também Andréia. Um abraço também especial ao meu pai, que está aqui, Ercílio, e as minhas irmãs, Maria Luísa, Maristela, Edna, Rosemary, meu irmão Cláudio, a todos os meus cunhados, cunhadas, sobrinhos, sobrinhas, meu sogro Sebastião e minha sogra Maria de Lourdes. Que Deus venha abençoar a vida de cada um. Então eu estava olhando aqui, e quando o irmão começou a ler, Gálatas, capítulo de número 1 e verso de número 10, é isso? É. Onde o irmão, o diácono leu aqui, a palavra do Senhor diz assim, glórias a Deus, busco agora o favor dos homens ou de Deus, ou procuro agradar ao homem, é uma interrogação, aos homens, se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Olha só, para a honra e a glória do Senhor. Versículo de número 11. Mas faço saber, irmão, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Glórias a Deus. Versículo de número 12. Porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Cristo. Glórias a Deus. Aí versículo de número 13, glórias a Deus, nós vamos ver aqui que vai dizer assim, porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judismo, com sabedoria perseguia a igreja de Deus e assolava. Glórias a Deus. E no versículo, se não me engano, acho que foi até o versículo 13? Até o 13. Até o 13. Amém? Bom, palavra maravilhosa que aqui Paulo está falando claramente, né, nas visitas, cartas às igrejas, e em Gálatas Paulo escreve, né, todo esse acontecimento, e muitas das vezes nós não entendemos. Está aqui então, né, já nos assistindo aqui, que botou ali o irmão Calito, claro, também aqui, ó, a irmã Renata Kelly, glórias a Deus. Que Deus abençoe você, sua família, os seus projetos, que Deus venha cada vez mais aí abençoar o seu lar, amém, merecedora também. Ela diz aqui, graça e paz para todos, glórias a Deus, né? Peguei a minha outra Bíblia aqui com uma letrinha muito miudinha, por isso que também está meio ruim aqui. Mas amém. Aqui nós vimos, nesta carta de Paulo a Gálatas, nós podemos entender que Paulo está falando aqui, está passando para a igreja, porque onde Paulo passava, ele levantava uma igreja. Onde Paulo passava, ele fazia a vontade do Senhor. E se nós olharmos Paulo, antes, ele era um perseguidor, né, dos cristãos. Ele era perseguidor
dos homens e das mulheres de Deus. Mas até então ele se chamava Saulo. Amém? E depois todos sabem a história de Saulo para Paulo, o que aconteceu com ele. De um perseguidor passou a ser um grande homem na presença de Deus. Então o que eu vejo com isso, irmão Diácono Carlito, é que a gente vê por aí muitas pessoas que muitas das vezes falam mal das coisas de Deus, ou não gostam de determinadas pessoas evangélicas, cristãs, né? Pessoas cristãs, e passa o tempo, a gente olha e vê aquela pessoa daqui um pouco indo para a igreja, com uma Bíblia, daqui um pouco ela louvando, ela ministrando, enfim, a transformação que Deus faz na vida do ser humano. Exatamente. Bem lembrando, pastor, aconteceu essa semana comigo, até tudo é por Deus. Foi abrir essa palavra aqui e eu vou falar o que aconteceu comigo essa semana. Porque a gente está dentro da igreja falando de Deus. É fácil, mano. Agora tu tá lá no mundo, aonde aquelas pessoas estão tomando, estão se prostituindo, ali tu tá ali, é difícil. Tu tá ali junto com eles, falando do amor de Deus. E eu tava essa semana lá perto de casa, os rapazes que tomam, eles me convidaram para comer uma carne, pastor. E eu tava com meu filho, não, pai, vamos lá comer um pedaço de carne, eles na rua ali. Eu fui lá comer um pedaço de carne. Quando eu tava comendo um pedaço de carne lá com aqueles rapazes na rua, certas pessoas passavam e me olhavam. Naquele momento não falaram nada. Mas depois eu em casa, veio um irmão. Falou, meu irmão, tu tá tomando, meu irmão? Meu irmão? Me falaram que tu voltou pro mundo. Deus. Aí eu falei bem assim pra ele, meu irmão, não é o que nós engolimos, mas é o que nós falamos. É bem assim mesmo. E ele me pediu 1000 desculpas pra mim. É bem isso. E foi embora. Porque ele pensou até que eu estava tomando então. Mas eu falei para ele, eu estava ali, porque Deus queria que eu estivesse naquele momento ali. E eu falei aquela palavra para ele, não é o que nós ingerimos, mas sim o que nós falamos. É onde é que nós estamos matando os próprios irmãos. O irmão está na igreja, às vezes tu vê ele em certa situação, às vezes de tu ajudar, tu já vai falar mal, já vai criticar. É onde é que o evangelho hoje está sendo mal falado, está sendo criticado por pessoas que não, talvez até tenham conhecimento, mas não falam a verdade, não querem saber da verdade. É isso que está acontecendo hoje em dia. A maioria das coisas. É verdade, cara. E aqui Paulo está dizendo assim, né? Então no versículo de número 10. Busco agora o favor dos homens ou de Deus? Interrogação. Então aqui eu pergunto para você, se você está realmente buscando agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Era isso que Paulo estava passando para aquele povo, porque tinha muitos que ainda olhavam Paulo e viam Paulo talvez do que ele era, não do que ele foi, não do que ele estava sendo no momento. Estavam muitos querendo julgar Paulo talvez pelo seu passado. E talvez ali no meio, alguns, né, estavam dizendo para ele, mas você tem buscado quem? É o homem ou tem buscado a Deus? E o próprio Paulo aqui está falando, ele passa, o que passaram para ele, ele vai repassar isso para o povo. Então Paulo aqui está dizendo aqui, vocês estão agradando o homem ou estão agradando a Deus? Vocês estão fazendo mais para se aparecer na frente dos homens ou para Deus? É o que nós vimos hoje, Diácono Carlito. Nós vimos uma diferença grande de quem faz realmente as coisas para Deus e de quem diz ser homem e mulher de Deus, mas faz para se engrandecer. Ele faz para o homem. Exemplo, pessoas que só ministram em lugares grandes, pessoas que saem
e quer saber quantos membros tem dentro da casa do Senhor, para ele poder ir lá ministrar ou louvar. E tem outros que, quando é convidado, não olha se é numa garagem ou se é num pavilhão grande. Exatamente. Aí eu te pergunto, esse que não olha se é uma garagem ou se é uma igreja grande, um pavilhão, um galpão grande, ele está fazendo para o homem ou está fazendo para Deus? Está fazendo para Deus. Agora, aqueles que começam a escolher muito, ele não está fazendo para Deus. Porque a palavra de Deus primeiro diz que Deus não faz exceção de pessoas. Exatamente. Né? Exatamente. Então, não tem esse problema. Eu ontem saí daqui que o irmão me ligou, nós fomos lá na Pedra de Amolar, fui ministrar lá, uma igreja que está sendo construída, uma igreja num porte de pequena para média, né? Uma igreja pequena, mas assim a gente vê que vai ser bem estruturada, mas ainda assim são poucos. São poucos. Porque estão trabalhando, estão fazendo. E quando cheguei lá, o pastor, chegou eu e meu pai, o pastor já veio nos receber, ali abraçou a gente, e depois ele falou para mim assim: pastor, eu achei que o pastor até não ia vir, porque quando a gente fala que é um lugar mais distante, mais fora da cidade, tem muitos que não querem, tem outros que só querem ir no centro, ou nos lugares onde é. Eu digo: não, varão, o meu compromisso não é com o homem, o meu compromisso é com Deus. Então Paulo, e quando o irmão leu isso aqui, eu me lembrei de ontem. Por isso que nós vamos ministrar onde o irmão abriu. Glória. Né? Ninguém combinou nada. Então está dizendo aqui a palavra, né? E ele diz aqui ainda, continua dizendo: ou procuro agradar ao homem, né? Aqui ó, ou procuro agradar ao homem, mais uma interrogação. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. O que ele está dizendo? Não, eu não agrado mais homem nenhum. Pelo contrário, eu agrado a Deus. Eu não agrado homem nenhum. Pelo contrário, eu desagrado a muitos homens, porque eu agrado a Deus. Então nós temos que ver que muitas das vezes nós desagradamos realmente algumas pessoas, porque eu olho para você, entendeu? E não acredito que você mudou. Olham para você e não acredito que Deus é na tua vida. Olham para você e quer ver você como você era no passado. Se as pessoas fossem me ver o que eu era no passado, tinha dinheiro, tinha um monte, mas não era feliz. Não era feliz. Eu não era uma pessoa feliz. Era uns momentos, tive muitos momentos felizes. Tinha aquela família estruturada. Tive muitos momentos felizes. Mas quando estava só, não era feliz porque fazia muita coisa errada. Fazia muitas coisas que não agradavam a Deus. E Deus mudou. Mudou, já faz um bom tempo e Deus mudou. Então, talvez lá no comecinho, quando eu comecei, as pessoas que olhavam diziam: não, isso aí não vai dar nada. Isso aí é só fogo de palha, daqui a pouco vai sair. É questão de 2, 3 meses, já vai sair fora, vai voltar a fazer o que ele fazia. Mas a palavra de Deus diz: aquele que aceita de coração, de corpo e alma, e aquele que realmente, quando você desce as águas, e aquilo tudo o homem velho foi, é uma nova criatura que nasceu, eu procurei fazer tudo diferente. É verdade. E é isso que Paulo aqui está querendo lançar para aquele povo. Se ele agradasse, se mesmo assim ele agradasse aos homens, ele não seria servo de Cristo. Então o que Paulo está dizendo? Se for para mim agradar o homem, fazer a vontade do homem, eu não preciso fazer, eu não preciso estar na igreja, eu não preciso buscar a Deus, eu não tenho que estar aqui com a Bíblia debaixo do braço, pregando uma coisa que eu não vivo. Exatamente. É isso que Paulo está falando. Ou você é, ou não é. Ou não é. Entendeu? Pode prosseguir, filho. Se quer dar mais um... Até Paulo aqui, ele não interessava o que os homens falavam dele. Ele estava preocupado, era com Deus naquele momento. É a mesma coisa que acontece hoje.
Nós não devemos se preocupar com o homem. Nós temos que se preocupar com Deus. Porque quando nós partir daqui para morar com Cristo, se nós não tiver vivido no caminho, aí não tem como. É verdade. Aí que a coisa vai começar a apertar. Porque nós não vivíamos. Nós vivimos para o homem. Então, nós temos que negar o homem e viver para Deus. É que Deus, todo momento, fala. Esqueça as coisas do mundo. E o nosso foco é Jesus. É o único. É o único que, naqueles momentos difíceis que tu acha que não tem mais jeito, não tem saída, nós vamos clamar quem? A Ele. A Ele, só Ele. É verdade. Não existe outro, né, pastor? Não existe Não outro. existe. E aqui, Paulo ainda acrescenta mais um aqui, ó. No versículo de número 11, Paulo vai dizer assim, ó. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo aos homens. Querido, não é segundo o que eu estou ministrando e que nessa tarde aqui a gente está ministrando, não é segundo ao homem, é Deus. Porque foi uma palavra revelada por Deus aqui nessa tarde. E hoje nós estamos aqui sentindo falta de muitos que nos acompanham pelo aplicativo aqui. Muitos acompanham essa live e hoje nós estamos com um número bem reduzido. Por quê? Talvez deu uma esquentadinha, já deu uma volta. Entendeu? Então já não tirou aquele tempo. Mas Deus sabe, Deus conhece. Aqui também a irmã Renata está dizendo aqui, é verdade. Daqui a pouco nós vamos soltar um hino maravilhoso. Amém? E eu tenho certeza que você vai, com esse louvor aí, você vai ver o que é Deus. Hoje à noite nós vamos estar, o pastor Carlos vai estar lá na Boa Vista, lá em São Roque. E amanhã à noite eu vou estar ministrando em Navegantes, no centro de Navegantes, na igreja pentecostal Lírio dos Vales, lá em Navegantes. Vai ser uma bênção, tenho certeza, no culto da família. Você é nosso convidado. Não importa onde você mora, se mora em Itajaí, Navegante, só atravessar o ferro-boat ali, não é longe. Nós vamos estar lá a partir das 19h30, em nome do Senhor Jesus Cristo. Está nos assistindo também a minha irmã Maristela, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Tenho certeza que Deus vai entrar cada vez mais com providência. Então aqui Paulo está dizendo, amém? Mas faço-vos saber, irmão, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo aos homens. Precisa dizer mais alguma coisa? Querido, o que Deus está falando aqui é Bíblia. É Bíblia, não é livro, não estamos aqui com outro livro, nada, é Bíblia. É a Bíblia que está nos dizendo. Então, o que está sendo aplicado aqui, anunciado aqui nessa tarde, início de noite, não é do homem, é segundo o Evangelho do Senhor. Exatamente. Ela diz aqui, amém, Deus abençoe, glórias a Jesus. Então, nós temos que entender o agir de Deus sobre a nossa vida. Exatamente. Nós temos que entender o que Deus realmente nos colocou nas mãos para que nós possamos fazer, né? Porque a Bíblia diz que muitos serão chamados e poucos o escolhido. Então chamado você já tem, agora você é escolhido para exercer o quê? Você é escolhido para fazer o quê para o Senhor? Chamado, muitos têm, agora poucos são escolhidos. É escolhido para trabalhar, para colocar, para levar a mensagem do Senhor, um simples abraço. Você chegar perto de alguém e dizer, Jesus te ama. Não é verdade? Está faltando isso. Está faltando isso. Nós vamos aqui com um louvor. Patrick já tem um louvorzinho aí na ponta da agulha aí. Vamos ver aí, vamos soltar um louvor. E logo em seguida nós já entramos de novo aí. Na palavra de novo aí, porque tá gostoso o negócio aí, né? Que Deus venha abençoar. Você que está do outro lado, segura um pouquinho aí, Patrick. Você que está do outro lado aí, você pegue o teu telefone, você tem aí os teus contatos aí no WhatsApp, sei lá, ou no Face, onde você estiver, viu? Você pega esta live,
depois, você pega e compartilhe. Já vai compartilhando. Vai e compartilhe com alguém da tua família, com um amigo seu, com pessoas que você conhece, que está ali no teu WhatsApp. De repente, ela está sorrindo, está brincando, mas você não sabe como é que está a vida dela. Você não sabe como é que ela está passando. Deus conhece. É para essa mensagem ir em lugares aonde nós não conseguimos ir. Pessoas que não têm força para vir para a casa do Senhor, ir para a igreja. A igreja somos nós, claro, mas que a igreja vá até ele. Então seja um missionário, faça a tua parte. É só isso que a gente pede, é uma simples ministração, uma simples palavra, bem rápida, mas eu tenho certeza que pode mudar a vida de muita gente. E você pode ajudar alguém que você conhece fazendo isso. Bem? Pode soltar aí, Patrick. A alma está ferida, mendigando um sorriso, a ajuda de alguém. Como vai a sua vida? Não é o mesmo, eu já notei. Até nossa amizade já ficou comprometida. Essa parte eu já sei. Você não pensou e fez a escolha errada, seguindo os desejos do seu coração, sabendo que sem mim a história é falida. Você não tá blindado da decepção. Apenas perguntei como está sua vida, pra ver se a verdade estava em seu olhar. Já chega de fingir, filho, eu sei tudo. Te dou uma chance pra recomeçar. Me dê sua mão, hoje eu vim te restaurar. Se as lágrimas rolarem, sou lenço pra enxugar. Escrevo sua história com um roteiro de vitória. Os seus planos vou mudar, pois tenho o melhor. Alegra o seu coração, tudo volta pro lugar. Toda vida minha mão, resolvi fazer uma visita pra você. Chegou o fim da prova.
restaurar. Se as lágrimas rolarem, sou lenço pra enxugar. Escrevo sua história com um rodeio de vitória. Os seus planos vou mudar. Pois tenho o melhor, alegra o seu coração. Tudo volta pro lugar com o toque da minha mão. Resolvi fazer uma visita pra você. Chegou o fim da provação. Resolvi fazer uma visita pra você. Chegou o fim da provação. Ô, glória. Como vai a sua vida? Glória a Deus. Louvor maravilhoso, né? Eu gosto muito desse louvor porque é gostoso, né? Quando a gente ouve um louvor assim que realmente fala conosco. Como vai a tua vida? Hã? Como é que você se encontra? Quem sabe você pode ter dinheiro, você pode estar bem financeiramente, ter uma pessoa do lado, enfim, mas você se sente só, falta algo. Este algo é o Espírito Santo na sua vida, este algo é Deus na sua vida, porque muitas das vezes a própria Bíblia diz que você pode ter tudo, mas se você não tiver Deus, você não tem nada, você é um vazio, você, né? É o que Paulo está falando aqui. Paulo está fazendo a defesa, né, do seu apostolado, porque ali ele está passando que ele não está servindo a Deus de qualquer maneira. Foi uma transformação que Deus fez sobre a vida de Paulo. Amém? Porque no versículo de número 12 também vai dizer assim, ó, porque não recebi e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Cristo. Ele está dizendo que as coisas de Deus a gente não se aprende com o homem. Não é? É. Tudo que nós estamos aqui nessa tarde aqui ministrando essa palavra simples, nós não estamos aprendendo com o homem, não. É revelação de Deus, é revelação de Jesus sobre as nossas vidas. Então, se Deus revela para alguém, não tem homem nenhum que vai parar, não. Não. Paulo está dizendo aqui que ele não recebeu essas revelações de homem, ele recebeu essa revelação de Deus, ela recebeu essa revelação de Jesus Cristo. Então, se ele recebeu de Jesus Cristo, ele não recebeu de qualquer um. Porque passar o que Paulo também já estava passando, a Bíblia também vai dizer que Paulo, quando estava lá em Pátimo, o que Paulo fazia quando Paulo estava preso, a situação dele, você vê, Paulo era um homem que perseguia o povo de Deus, quando era Saulo, perseguia, né? Fazia tudo aquilo com o povo de Deus, e depois ele se converteu, se tornou uma nova criatura, começou a fazer as coisas para Deus, e o perseguidor passou a ser perseguido. É até bom, pastor, no 13 ele vai falar isso. No versículo 13 ele fala. É que nós vamos chegar agora depois. Então, assim, para nós já estamos aqui, né, falando. Então, quer dizer, Paulo estava sofrendo, porque fazer as coisas para Deus, nós também temos sofrimento, varão. A Bíblia diz que no mundo terás aflição. Então, nós não podemos mudar a nossa personalidade, ter duas caras, ser bipolar. Nós não podemos. Nós temos que ser uma pessoa correta. Eu fiz realmente isso lá no passado? Fiz. Mas agora eu não faço mais. Exatamente. Isso é. Entendeu? Coisa linda. Mas tu era... Era mesmo. Eu era até pior do que você está imaginando. Já tem que... Mas hoje, não é que eu sou melhor do que ninguém.
mas eu não sou o mesmo que eu era. Oh, glória, é isso mesmo. É isso que Paulo está dizendo para aquele povo. Paulo aqui está fazendo a defesa do apostolado dele e todos os apóstolos. Exatamente. Então Paulo está ali pregando uma coisa, dizendo: ei, vocês querendo nos agredir, vocês podem, mas eu não vou negar o meu Deus. Exatamente. Oh, Deus, glória. Quer me pagar para mim fazer isso? Isso não tem preço, não precisa me dar dinheiro por isso. Pode me chegar e me dar o dinheiro por outra coisa, mas não me dar o dinheiro para que eu vá eu ser um cobrador, para levar uma palavra, para fazer determinadas coisas. Paulo está querendo meio que dizer. Exatamente. Entende? E no versículo 13, o que diz ali? Versículo 13. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta. Está falando do passado dele. Né? Maravilha. No judaísmo. Como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Paulo está falando, que eu estava falando antes, já chegamos. Né? Então o que é que Paulo está dizendo? Ei, não adianta você vir querer falar isso para mim não, filho. Não adianta você vir querer botar coisa aqui dentro do meu ouvidinho aqui. Não adianta você querer botar coisa na minha cabeça, que eu sei o que eu era antes. Viu? Ele está dizendo aqui, eu era um perseguidor, eu solava a igreja. Eu solava, quando fala igreja, está falando do povo, porque o povo é a igreja. Né? Então eu solava, eu ia lá, eu humilhava, eu batia, eu prendia, matava, porque eu não queria. É que Paulo estava sendo usado de uma maneira diferente. Paulo era usado pelo inimigo. Paulo, na verdade, não conhecia. E ele diz a maneira judaica. É ele que está falando aqui. Olha só. Não é isso que Paulo está falando? Do judaísmo. Então Paulo está falando. Mas agora Paulo, ele se converteu. Exatamente. Filho. Paulo, é até bonito. Só para mim concluir aqui, o que nós temos que analisar com isso? Eu nasci em Itajaí, ou eu nasci no Paraná, eu nasci no Rio de Janeiro, na Paraíba, seja onde for. Você nasceu lá, né? O povo lá, que aquele povo não presta, porque estou dando porque são tudo assim, sabe? Eu também era assim, mas só que hoje eu me converti. Só que eu sei de onde eu vim. Exatamente. Eu nasci lá no Paraná. A minha raiz é de lá. Só que eu hoje sou transformado, sou diferente. E se eu puder voltar lá, eu vou voltar diferente, levar uma palavra diferente. É isso que Paulo está dizendo. Exatamente. Porque Paulo, cada lugar que ele ia, ele levantava uma multidão, uma igreja. E Paulo escrevendo as cartas, passando ali para aquele povo, ele está fazendo o que Deus está revelando no seu coração, na sua mente. Pode ir, filho. É uma palavra maravilhosa, até a gente tira no dia de hoje que acontece muito isso aí. A pessoa está na igreja, tem muitos que vai olhar o passado daquela pessoa, mas não está olhando o presente. Como que aquela pessoa está caminhando dali para frente? É onde que Paulo deixou no versículo 13, mostrando isso. E falando como no passado que ele fazia. Ele não escondeu o passado de ninguém, não. E de maneira nenhuma ele veio tentar esconder, porque ele mesmo falou aqui no versículo 13, porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta. E o mais importante de tudo isso é que ele mesmo reconheceu, aí já fala no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja. Ele mesmo disse, então. Ele é perseguidor? Perseguia a igreja de Deus e assolava. Meu Deus. Então ele mesmo
muitos que está acontecendo hoje, pastor, aqui, ó. É muitos que falam mal do teu irmão. Mas será que ele está olhando os defeitos dele mesmo? Só vê defeito nos outros? Só vê defeito nos outros? Meu irmão, nessa tarde você tem... Deus te deu toda a oportunidade para tu mudar a tua história, mudar a tua maneira de ser daqui para frente. Não é da mesma maneira que nós temos que ficar. Deus, da hora que nós começamos a ler a palavra e conhecer a palavra, é a mesma coisa, eu já falei, pastor, que nós já até vimos essa parte, que Deus, quem que faz com o ouro? Vai pulindo até ficar perfeito. É isso que nós temos que fazer, meus irmãos. É desse jeito que nós temos que começar. O ouro é provado no fogo. O ouro é provado no fogo. E nós também vamos ser provados, não só aqui, mas vamos ser provados de novo. Não adianta a gente ir na igreja e ficar olhando para o lado, ficar olhando para o irmão. Nós estamos ali na igreja para escutar a palavra, receber a palavra e sair limpo e transformado. É verdade. Tentando mudar a cada dia. Sair diferente. Sair não diferente. pode voltar da mesma maneira. Não pode ir na igreja, entrar dessa maneira e ser da mesma maneira. Ou até pior, Até né? pior. Tem pessoas que saem pior do que entrou. É maravilhoso. Tem pessoas que vão na igreja, escutam uma ministração maravilhosa que Deus, a palavra falando, o louvor falando, com a igreja, falando com o povo, a ministração, os testemunhos. A pessoa entra na igreja, sai da mesma maneira que entrou, e muitos ainda saem pior, saem murmurando, sai pior. Eu não entendo isso. Falando do pastor, falando dos obreiros, falando... Não dá para entender. E olha só o que Paulo fala aqui ainda no versículo 14, para nós fechar. Para nós fechar aqui. Paulo diz assim, ó: e na minha nação excedia em judaísmo há muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. O que Paulo está falando aqui? Agora, tradições de pais. Paulo está falando aqui que muitos da idade dele ainda estão sendo zelosos nas coisas antigas dos pais deles, que sendo um perseguidor, não querendo aceitar Cristo, não querendo aceitar uma doutrina de Cristo. Paulo está dizendo assim que muitos da idade dele ali vão morrer consumidos com aquilo, acreditando numa coisa que não existe. Não existe. Não, pastor. Porque não se converteram. Se converteu. E mais bonito, a hora que o pastor for encerrar essa mensagem, essa palavra, então o pastor vai ler lá na Gálatas 20 agora. Leia lá, pastor. O que diz lá em Gálatas 20? Daqui a pouco nós vamos ler. Deus é maravilhoso. Amém? Versículo 20, né? 20. Isso. Que é do mesmo, mas o versículo 20. Que nós ainda, isso aí é texto e contexto. Se chama a parte A e a parte B. Nós vamos soltar aí, Patrick, mais um louvor. E logo em seguida, já tem um outro louvor aí. Solta mais um louvor aí, daqueles caprichados. Que nós aí, pode ser aquele da rede ali, pode ser, filho. Que é um louvor bonito também, para que o povo venha, né? Nessa tarde, o Senhor está falando de quê? Em transformação. O Senhor está falando nessa tarde em libertação. O Senhor está falando nessa tarde para você mudar as tuas atitudes, para você mudar o seu jeito, o seu comportamento, e você se converter e começar a fazer mais para Deus. Ah, mas eu sou católico, faça para Deus então lá na tua igreja católica, mas faça mais para Deus. Exatamente. Entendeu? Faça mais para Deus, não faça para o homem. Nós não estamos falando aqui que os crentes ou os cristãos aqui que são o correto, que é a placa de igreja, que é a nossa igreja. Não, nós estamos falando aqui, ó, palavra. A Bíblia diz que a palavra é que cura, a palavra é que transforma, a palavra é que liberta. Exatamente. Então, é a palavra que nós estamos falando que vai tocar em você e você vai entender o agir de Deus na sua vida. Pode soltar aí, filho.
Decidida, larga tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colha todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colha todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, vou te honrar. Oh, filho, a noite já passou, a tua hora chegou. Pegue a tua rede e volte para o mar. Vou te esperar no mar. Nada te parar. Deus contemplou o seu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar. A tua hora chegará. Há tempo pra tudo. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Glória a Deus. Oh, Deus. Glórias a Deus. Maravilhoso é o nosso Senhor Jesus. Aqui também o irmão Valdecir. Glórias a Deus. Ali o obreiro do pastor Eric, creio, né? É assim. Obreiro ali do pastor Eric, da igreja Casa de Oração Unidos Venceremos. A paz do Senhor, pastor. Que Deus continue abençoando vocês. Para a honra e a glória do Senhor. Como o irmão tinha falado, então, para nós completar, que já vai dar aqui nosso horário, só para nós ler aqui, olha só, versículo de número 20, a palavra então vai dizer que vai fechar ali, depois eu vou ler mais um versículo, a palavra vai dizer assim, ora, acerca do que vos
escrevi ou escrevo, glórias a Deus, eis que diante de Deus testifico que não minto. Olha o que Paulo está falando. Então nós começamos falando que Paulo está passando para a igreja, passando para aquele povo, porque aquele que se diz ser homem e mulher de Deus, ele tem que ser sim, sim, não, não. Ele tem que fazer as coisas certas, não tem que estar mentindo. Então Paulo está passando aqui para aquele povo dizendo, não, não. Ah, mas tu era assim, eu era, mas hoje eu não minto mais. Hoje eu não engano mais ninguém, eu não trapaceio ninguém. Hoje eu sou diferente. Eu sou outra pessoa. Eu me converti. Isso está lá em Gálatas, capítulo de número 1 e verso de número 10 em diante. Amém? Onde nós estamos ministrando, pulando um pouquinho. Mas agora para fechar, varão, para fechar com chave de ouro, versículo de número 23. Olha só o que o versículo diz. Mas somente tinha ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía. Agora, aquele que hoje somente tinha ouvido, amém? Porque ele só tinha ouvido dizer que, o que ele dizia? Aqueles que realmente tinham, o que Paulo está dizendo ali? Ei, o povo estão falando, e talvez alguns ali estavam dizendo para ele assim, ó, aí as pessoas falando, né? Mas somente tinha ouvido dizer, aquele que já nos perseguia. Então, o que o povo está dizendo? Pô, esse era aquele que nos perseguia. Esse é aquele que nós tínhamos que se esconder dele, aquele que quando via falar de Saulo, que hoje é Paulo, mas era Saulo na época, este homem, nós tínhamos que fugir de uma maneira, não poderia ficar quietinho, e se ele chegasse, nós talvez tinha que dizer, você aceitou a Jesus? Não, não, para poder sobreviver. Mas aquele que realmente não engana, que mesmo na hora difícil vai chegar no final e vai dizer, pode me matar, mas eu morro por Jesus. Amém? Então eles dizendo aqui no versículo de número 23, mas somente tinha ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía. Irmão, né? E glorificavam a Deus a respeito de mim. Então quer dizer, fechou o texto. Paulo explicou para o povo entendeu, as pessoas entenderam que aquele que perseguia hoje está pregando pela fé. Sabe o que o Senhor está dizendo para você nessa tarde? Que se você ontem não acreditava, hoje, pela fé, o Senhor está te dando uma oportunidade. É tempo ainda. Segue, vá numa igreja, faça a tua parte. Você, homem, você, mulher, para que possa reconstituir a tua família, para que a tua família possa ser uma família saudável, para que Deus possa fazer morada dentro da tua casa, para que a tua casa seja uma casa próspera, uma casa onde tem paz. O Senhor diz para você nessa tarde, precisa ser transformado. Exatamente. Porque aquele que não é transformado, ele não é curado, ele não é liberto. Não adianta. Porque se Paulo não fosse transformado, como que no momento desse ele ia conseguir se defender? Não tinha como. Mas ali ele estava cheio de autoridade, o Espírito Santo, cheio de presença de Deus, que ali ele não se importava. Por isso a Bíblia diz, ele de perseguidor passou a ser perseguido, porque daí as pessoas começaram a perseguir ele, né? Pode ver que Paulo também foi perseguido, os romanos também perseguiram Paulo. Exatamente. Tanto é que prenderam Paulo. E todos se tu olhar na Bíblia, começar a ler a Bíblia, todos os apóstolos foram perseguidos. Todos eles. Todo homem de Deus foram perseguidos. Eles. E se você notar, ainda hoje,
Aqueles que realmente aceitam ao Senhor, aqueles que realmente são homens e mulheres de Deus, continuam sendo perseguidos. Também aqui conosco, a minha irmã Maria Luísa Severino também está nos assistindo, bênção de Deus. E aí, Iba, já está tocando violãozinho para a honra e a glória do Senhor Jesus? Bênção de Deus, amém? A palavra hoje que Deus tocou no nosso coração foi essa, se encontra lá em Gálatas, capítulo de número 1, verso de número 10, ali, né, a parte A e a parte B. Claro que a gente aqui elaborou aqui, ministramos intercalando para poder dar, né, varão? Exatamente. Poder fazer, mas Deus sabe, Deus conhece, então que nessa tarde esta palavra possa realmente mudar a vida de muitos. A palavra não é o pastor Carlos, não é o diácono Carlito, é a palavra do Senhor, possa entrar na tua casa e mudar, realmente ser transformada. Mais uma vez, você que está do outro lado, que tem aí os teus, os teus contatos, você aí compartilhe com os teus contatos. Faça essa mensagem para frente, faça que essa mensagem que nós ministramos nessa tarde, Exatamente. chegue até onde nós não podemos chegar. Quem sabe tem alguém da tua família, algum amigo, algum parente, algum vizinho, ou lá no teu trabalho, alguém, coloque e diz, ouve essa palavra. Deus tocou no meu coração para você ouvir essa mensagem. Compartilhe. Amém? Faça isso. A minha irmã colocou aqui, boa tarde, meu irmão. Boa tarde, diácono. Muito bem. Então está aqui a minha irmã colocando para todos eles, né? Dando boa tarde aí para a família. E que Deus também venha abençoar cada vez mais a família dela. Pastor, rapidinho, vê como Deus é bom. Desde o tempo de Moisés, ali, Deus veio transformando. Antigamente, para ir na igreja, para ir no templo, era tudo de pé, de cavalo, de burrinho. Hoje as coisas mudaram, tem carro, tem luz. Naquele tempo não tinha luz, tem luz hoje. Tem ar-condicionado, tem ventilador, aquele tempo não tinha nada. Deus hoje, É verdade. nessa nova geração, Deus está dando o melhor. Deus só dá o melhor. Aquele tempo não tinha nada de conforto, hoje tem um monte de conforto. Até para sair da tua casa hoje, tem piso, antigamente não tinha. Antigamente tu ia na igreja, até chegar na igreja, pastor, a tua camisa ficava, isso aí é branca, chegava preta, de poeira. Hoje não, tu entra dentro do carro, lama, chega, né? O lama também, olha como Deus é bom, a transformação de Deus. Só que vê quem não quer. É verdade, é verdade. Pode falar? Mas é. Aí a minha irmã também coloca aqui, a minha irmã Maristela, coisa assim também, o pai tocando o pandeiro, que bênção. Ô, glória. Glórias a Deus, é bênção de Deus. Mas é assim, ontem nós estávamos então, para encerrar, ontem estava ministrando ali na Pedra de Amolar, Ilhota, do outro lado lá perto da usina. E a gente viu ali também um povo necessitado naquele lugar, um povo simples. E na ministração Deus levou para um caminho, muitas das vezes, meio apertado, mas ali a gente viu que Deus realmente começou a transformar a vida. Pessoas que vieram na frente ali e com a oração, o poder da oração, varão. Porque quando eu oro, eu coloco a minha mão e tiro e deixo, eu não empurro ninguém. E no poder da oração a gente vê as pessoas assim caindo e levantando, e depois quando passa, acabou o culto, ela chega. Que Deus, as revelações que Deus toca na vida do profeta, o mais eu amo fazer a obra, e não é para se engrandecer, mas é porque a gente tem que falar a verdade. A Bíblia onde nós estamos lendo aqui é verdade. E quando acabou o culto, pessoas que vieram pedir orações e outras que foram reveladas vieram. Está ali o meu pai que estava junto, chegaram e disseram, é de Deus, porque ninguém sabia, só Deus. E eu, primeira vez que fui naquele lugar, então é assim que Deus trabalha, irmão. Exatamente. É assim, e tem pessoas que vão na igreja, vão ministrar, se tem 50, 30, 40, 100, quer profetizar para todos eles. Então às vezes é 1, 2, não é? E é assim que são as coisas do Senhor. E isso, para a gente
que ministra, sendo um homem de Deus, uma mulher de Deus, um profeta, é bom porque edifica a nossa fé também. Então você, quando recebe uma bênção, você também precisa testificar. Você precisa dar o teu testemunho, porque isso aí vai engrandecer a fé de quem atribuiu a você. Exatamente. Amém? Quem Amém. foi esse canal? Exatamente. Glória a Deus. A minha irmã Maristela então está aqui, a minha irmã Maria Luísa, irmão Valdeci, glórias a Deus. Tá aqui o irmão Carlito. Hoje ainda faltou bastante gente aí na nossa live, mas Deus sabe, conhece todas as coisas. A live aí nós estamos aí com uma ou duas aí atrasada para colocar também no YouTube. Aproveitamos a hora que der. Amanhã provavelmente a gente já coloca aí as lives que está faltando tudo no YouTube. Glória. Lá no canal do YouTube, Pastor Carlos Roberto. Amém? Então vamos orar? Senhor Deus, soberano Pai, Pai amado, Pai querido, Senhor, muito obrigado por esta tarde, Senhor, início de noite. Nós estarmos, Senhor, nessa programação, Senhor, nesta live, onde nos desse essa oportunidade, Senhor, de estar aqui ministrando uma palavra, Senhor, para aqueles ouvintes, Senhor, aqueles que estavam ligadinhos conosco e aqueles que ainda, Senhor, vão ouvir essa mensagem. Aqueles que ainda vão entrar, Senhor, quem sabe lá no canal do YouTube, vai entrar, Senhor, quem sabe nessa live aí, assistir mais tarde, Senhor, que Tu venha entrar sobre a vida deles, curar, Senhor, transformar as famílias, Senhor, abençoa aqui, Senhor, também, Senhor, o meu irmão, amigo, Senhor, aqui o irmão Carlito que está sempre conosco, abençoa, Senhor, o meu pai, a minha família, a minha esposa, meus filhos, as minhas irmãs, os meus parentes, todos, Senhor. Senhor, abençoa o lar. Pai amado, eu te peço agora, Senhor, que Tu entre com providência, Senhor, na área da enfermidade lá, Senhor, vai curando agora, Senhor. Entra, Senhor, aquele que está com câncer, venha curar. Aquele, Senhor, que está, Senhor, com esta pandemia, Senhor, que Tu venha curar, venha tirar nesse estágio que ele se encontra, desenganado pelo médico, Senhor, porque Tu és o médico dos médicos, Senhor. A última palavra é a Tua, Pai. Senhor Jesus, eu coloco nas Tuas mãos, porque a Tua palavra diz que ninguém vai ao Pai a não ser por Ti, Jesus. Nós estamos pedindo a Ti, Jesus, para que o Pai possa nos atender, Senhor, e as nossas orações cheguem até o trono da graça. Deus, mais uma vez eu te peço, Senhor, que Tu venha, Senhor, estar conosco lá no culto, Pai amado, onde nós vamos estar nessa noite. Amanhã também, Senhor, no culto lá em Navegantes, Pai, na ministração. Que não seja eu, mas seja o Senhor, Pai, que seja a Tua palavra, Senhor, que seja o Teu Espírito, que eu passe, Senhor, sim, como um canal de bênção, Senhor, para que aquele povo, Senhor, possa ser abençoado em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Glórias a Deus, fique com Deus, povo de Deus.